Nesta semana, o programa Bate-Papo com Pedro Bottalo vai abordar um tema que gera muita discussão e até polêmica na internet. Você sabe o que é machosfera? E onde estão os homens que odeiam as mulheres? A jornalista Cleo Francisco, que também é educadora sexual, vai falar sobre esse comportamento, machismo, redes sociais e como combater o ódio propagado na internet. Assista agora Bate-Papo com Pedro Bottalo. Oi pessoal, tudo bem? Boa noite, mais um programa Bate-Papo com Pedro Bottalo. Antes da gente começar, só relembrar vocês que nossos programas passam todas as quintas-feiras às 19 horas nas plataformas do Viva ABC. Se vocês puderem e quiserem interagir com a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Bate-Papo com Pedro Bottalo, WhatsApp também a gente disponibiliza. Se vocês puderem criticar, dar sugestões, eu gostaria muito, porque isso faz com que a gente molde sempre o programa, né, melhor para vocês e que fique mais informativo. E hoje, olha como esse mundo está diferente. Hoje eu tenho a minha sócia, a Cleo Francisco, essa querida, só que ela não vem falar sobre o dia a dia dos bastidores, dos famosos. A Cleo, além de ser uma jornalista brilhante, uma pessoa que está há muito tempo nesse ramo, ela é uma especialista em comportamento e educadora sexual. E é sobre esse assunto que eu trouxe hoje ela para falar. Então, você está esperando fofoquita? Não, hoje não. Hoje nós vamos falar sério. Mas vamos falar de coisas muito importantes. Sem dúvida, sério, mas não é claro, nós não vamos falar fofocas por enquanto. Vai que, né? Vai que... Cleo, me fala um pouquinho. A gente faz uma pauta, isso aqui a gente trabalha junto, a gente tem uma pauta junto com o entrevistado, e você me trouxe 3 palavras que eu me senti realmente um ignorante, né? Uma palavra é red pill, a outra é incel e a outra é MGTOL. Tá. Me explica um pouquinho, antes da gente falar dessas palavras, qual é a função de uma especialista em comportamento? O que se faz? Eu sou formada, tenho pós-graduação em educação em sexualidade, né? E conforme eu fui estudando mais sobre sexualidade, eu acabei indo para um nicho que é o comportamento feminino. Então, eu escrevi muito sobre para cadernos, para editorias, para cadernos femininos. Então, é uma área que eu gosto muito de falar. Então, sempre que tem alguma coisa de relacionamento, comportamento, me chama que eu venho. Tá. E agora você vai ter que traduzir para mim, desculpa a minha ignorância, e eu me sinto mesmo ignorante, mas o que são esses termos? Red pill, incel e MGTOL. Não se sinta ignorante, né? A gente não consegue... Você avisou agora? Não, a gente não consegue saber tudo de tudo, né? Ainda mais num mundo como esse, de internet, a gente fica louco, senão a gente fica doido, não dá. Mas, assim, o Red pill, o MGTOL e o incel são grupos que nasceram nos Estados Unidos nas últimas décadas e tem a ver com a machosfera. A machosfera é o lugar onde os machos se interagem. Se encontram para tomar Campari. Tá. Você desculpa, que disse. Gente, desculpa. Não sei se é para cortar ou não, mas fica a dica. Mas, enfim, a machosfera é um lugar onde os homens demonstram que... Você eufemista aqui dizendo que eles não gostam das mulheres. É um pouco pior que isso. Eles odeiam as mulheres, né? O Red Pill, por exemplo. O Red Pill, ele leva aquela... A ideia lembra do filme Matrix? Sim. Então, não tinha a pílula azul e a pílula vermelha? Com a pílula azul... O Neo, o personagem do Keanu Reeves, ele ia continuar vivendo na ilusão, na vida que ele tinha. No dia a dia que nós temos, vamos dizer assim. E com a pílula vermelha ele ia acordar. Ele ia conhecer a Matrix. Certo. Exatamente. Perfeito. Grande. Isso daí é a única coisa que eu sabia dessa história toda. O Red Pill, a pílula vermelha, é o símbolo que eles usam para esses homens que acordaram que o feminismo está atrapalhando a vida deles.
Entendeu? E estão trazendo outros homens, tem alguns que viraram coaches, O né? que tem nessa pílula pra cá? Então, eles acordaram, por exemplo, do que o feminismo faz mal, assim, que a sociedade ela está protegendo muito mais as mulheres do que os homens, entendeu? Esse é o Red Pill. O outro, MGTOW, é a sigla de Men Going Their Own Way, homens indo pelo próprio caminho. Também tem a ver com essa coisa do feminismo. São homens que não querem, veem o feminismo, as mulheres feministas, as mulheres que lutam pelos seus direitos, de uma forma negativa. Né? E o incel são os homens que são celibatários involuntários. Eles gostariam de não ser celibatários, mas as mulheres não ajudam. Entendeu? Quer dizer, então, quer dizer, têm o ódio às rejeitado mulheres. virou um estilo de vida agora. E aí eles não gostam das mulheres, que as mulheres não os consideram como parceiros. Então, assim, são grupos, né, que existem hoje de homens que não gostam de verdade das mulheres, né? E eles só as criticam ou querem que o mundo volte ao que era nos anos 50, onde as mulheres ficavam em casa, eram penduricalhos dos homens. Tem gente aí que diz que a mulher tem que querer o que o homem quer. Entendeu? Ela tem que querer o que o homem quer. Tem algumas coisas que eu tenho visto aí que dão até medo. Mas isso não é o pior. O pior é que esses homens, ao lado deles, têm as thread wives. Ou thread wife, wife seria no plural, que seriam as esposas tradicionais, que é um grupo de mulheres que também nasceu nos Estados Unidos, mas que está também chegando aqui ao Brasil, que é um grupo de mulheres que querem a volta da submissão feminina ao homem. Então, elas apoiam esses grupos sim, que acham. Tá? Sim. Então, o Red Pill tem que casar com uma thread wife. E se procriarem ali, né? Eu acho. Mas é uma coisa que está voltando que está chegando no Brasil. Bom, sabe? Na verdade, eu acho que sempre teve, né? Mas eu acho que agora está começando a tirar do armário, né? E a internet, as redes sociais, está deixando aberta para que essas pessoas se pronunciem mais. Tem o que eu estava falando para você um pouco antes da gente começar a gravação, tudo que é excesso é ruim. Sim. Tudo que é excesso. Religião, futebol, uma paixão por futebol, política. E é o mesmo caso. Desequilíbrio, né? Desequilíbrio. Então, só que assim, deixa eu te contar uma coisa do Red Pill. No caso do Red Pill, eles usam isso, só que eles não se tocaram que o Matrix é uma metáfora trans. Os diretores, que são os irmãos Wachowski, que começaram dirigindo e roteirizando Matrix, que estreou o primeiro em 1999, e em 2021 estreou o quarto. Eles estrearam o quarto como as irmãs Wachowski, porque a obra fala da transformação desses homens em mulheres trans. Deus. Os dois irmãos. Agora você pegou o movimento, eles vão ter que trocar de nome. Então, se eles odeiam mulheres... toda a parte comercial do Red Pill, foto... Vai ter que rever o marketing, porque se eles odeiam tanto as mulheres, os dois homens, os dois irmãos, os dois diretores... Eu acho que ninguém sabia se desconfiava. Mas só foi realmente, bateram o martelo em 2021. Uma das irmãs, em 2016, no terceiro filme, falou alguma coisa, mas só foi realmente batido o martelo em 2021, se teve. Mas já se desconfiava. Porque o Matrix, ele fala de transformação. Entendi. Ele fala de transformação. E aí, esse pessoal do Red Pill, né? Pegou a ideia, mas não sabia que a ideia não é para esse lado, não. Nas redes sociais, esses grupos, eles defendem... Quais são as postagens, quais são... A gente tem a ideia, mas como que eles abordam esse tipo de situação?
Eles dão conselhos, né? E é assim, sempre nessa linha com relação à mulher, que a mulher é um ser que tem que ser submisso, um ser inferior. Não gostam de mães solteiras, por exemplo. Mãe solteira só atrapalha a vida deles, para que eles vão querer? Outro dia eu vi um ali que estava falando, por exemplo, assim, de uma mulher. Ele começou a falar, não vou dizer o nome que eu já falei, eu não vou bater palma para doido dançar e dar holofote para quem não merece. Mas ele estava falando sobre uma menina que ele falou assim, você sai com a menina pela primeira vez, aí pergunta quantos homens ela já teve na vida dela, e ela fala que teve 3. Aí, assim, quanto tempo demorou cada namoro que você teve? 1, 2 anos, outro 3 anos, outro 4 anos. Aí a mina tem 30 e poucos anos. Peraí, tem um vácuo aí que ela... Mas peraí, você está querendo saber o currículo sexual da moça? Desculpa. Aí eu pergunto, quantas mulheres já chegaram para você e perguntou quantas vezes você falhou? E qual foi a sua resposta? Fica uma situação complicada. Não é? Complicada. Não é? Você tem tempo para ouvir? Então, peraí. Desliga a câmera, desliga a câmera. Não, mas você entendeu? Porque aí tem um componente que é aquela história do homem. Eu vejo isso como uma insegurança muito grande do homem. Para mim, ele não quer tem medo da comparação. Para mim. Mas aí está implícita aquela ideia de que a mina não pode ser rodada. Vamos falar o termo que o pessoal fala. E mina rodada teve mais de 3, ou mais de 4, e não serve para mim. Se ela teve muitas relações, ela não serve para mim. Porque vem uma coisa do passado, quando a mulher tinha que casar virgem. Não faz muito tempo assim, uma mulher perder a virgindade. Era uma coisa que... Eu vi isso na minha frente, não na minha família. Mas eu tinha 12, 13 anos, eu vi meninas um pouquinho mais velhas que eu, 2, 3 anos, que a família expulsou depois que soube que ela teve 15 anos e transou pela primeira vez com o namoradinho. Eu não sei se você viu essas histórias na sua família, mas eu vi, realmente. Eu sinceramente, não. Que vai dentro daquilo que a gente estava falando antes sobre o que é cobrado das mulheres e o que é cobrado dos homens. Lembra que a gente estava falando sobre? Sim. Então, e isso, para mim, vai nessa linha, nessa coisa de querer ser o primeiro, de querer... É uma coisa antiga, onde uma mulher ser virgem era um capital. Entendeu? Era uma coisa assim, ela é moça, ela é virgem. Então, assim, e tinha a escolha, uma menina que soubesse, não faz muito tempo assim, repito, uma menina que soubesse, uma adolescente que já tinha tido um relacionamento sexual com outro, ela não era mais vista como uma pessoa decente. Então, Cléo, a gente está até discutindo um pouco antes, né? Que toda vez que a gente faz um programa, a gente faz uma conversa, que na verdade, se você gravar o antes ou o depois, dá um programa bem legal. Existe isso ainda. Só que nós estamos aqui na região de São Paulo, Grande ABC, nós estamos num Brasil diferente de vários Brasis que tem aqui nesse país. Então, a gente fazendo esse programa, falando sobre isso, talvez alguém que tenha facilidade na Facebook em alguma região naquela XY, fala, não, mas isso é normal aqui. Então, a gente tem evoluído, mas não é uma coisa fora do normal, né? É fora do normal para nós que estamos aqui na região de São Paulo, Grande ABC, cidade grande, mas no interior, em outros lugares, não. Sim. Interior, gente, não é interior. Tá? Em outros lugares, eu falei interior, mas outros lugares não é tão absurdo. É que nós estamos numa grande metrópole, mas é uma grande metrópole composta por pessoas que vieram de outros, e elas também trazem esses preconceitos e conceitos, né? E fica aqui também. Sim. Então, né, para mim, é uma ideia, um retorno que as pessoas estão querendo a uma coisa que eu acho que é um atraso. Tanto as mulheres que defendem que as mulheres têm que ser submissas ao homem, quanto os homens que acham que a mulher é um penduricalho, sei lá, qualquer coisa, é um acessório dele. Então, mas, Cléo, vamos falar a verdade, desculpa até. Fala. Tirando o incel, que na verdade ele só está nessa situação porque ele não tem outro jeito. Segundo o que você falou. Quer dizer, mas ele queria até estar numa situação melhor, vamos dizer assim, mas não está legal. Pessoal, e aí, mas a culpa é da mulher. Mas veja, a culpa é da mulher, porque ele não, tirando esse, a gente está zoando aqui, falando piada, porque é um negócio meio pesado, é sério, claro.
isso tem esse sucesso com os homens atuais, uma parte dos homens, e para a gente estar falando sobre isso, é que tem mulher que também acha legal, que divulga, que acha, não, concorda com eles. Então me explica que isso é perigoso, você fazer um discurso para uma parede, agora você fazer um discurso, o pessoal começar a achar que está certo. Pior é que não, meu amigo, eles têm público. Tem um público cativo. E eles estão na rede, estão abertos para quem quiser ouvir, para disseminar essas histórias, para disseminar essas ideias. E aí, de repente, você pega um cara que está meio difícil na vida dele, etc., ouve isso, bom, então é isso, a culpa é da mulher, e aí começa a olhar para as mulheres como se fossem inimigas. Cara que está no incel, que começa a olhar para a mulher como inimiga, ele não vai conseguir achar uma mulher de fato, né? Concorda? Não, desculpa, do incel, desculpa, para mim é difícil de entender. Mas, olha, por exemplo, é o que eu estava te falando antes. Uma vez eu fui num programa e eu falei no programa que eu achava importante que dentro de uma casa as meninas e os meninos fossem criados com as mesmas obrigações e direitos. Por isso eu entendo. Se a menina lava a louça, o menino também pode lavar. Se a menina leva o lixo para fora, o menino também pode fazer. Sabe? E aí um cara foi na minha rede social e bravo comigo, porque, olha, você não pode ficar ditando o que deve ser feito na casa dos outros. Na minha casa não é assim, a minha esposa concorda comigo, nunca que eu vou ver meu filho lavando uma louça. E aí, assim, ele começou a ficar... Ele estava realmente bravo comigo. Eu tentei argumentar, mas aí depois eu considerei que, assim, a foto dele, ele não tinha foto, ele tinha um martelo de juiz. Então, assim, era covarde, além de tudo. Não, né? Por causa do anonimato. Exatamente, os lagradores da internet é fácil. Isso sim, será que é? Quem é? Não é fácil porque você não aparece. Então, não, sim, põe a cara na frente lá, põe o seu CPF para ver como que funciona. Sim, e aí, assim, porque... E eu juntei essas duas coisas quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, porque eu acho que o machismo começa dentro de casa. Concordo. Sabe? Mas, assim, a gente não aprende, Pedro, com o que a gente ouve. Quando a gente é criança, a gente aprende com o que a gente vê. Sim. Não adianta nada você falar para o seu filho respeitar o farol vermelho e estar com ele no carro quando você ultrapassa o farol vermelho. Né? Então, assim, é uma coisa que você vê em casa. Eu falo sempre por mim, eu tomo sempre a mim como exemplo, porque eu tenho outras pessoas que passaram com a mesma idade que eu. Quando eu era criança, eu tenho um irmão mais velho. Mas, assim, o meu pai falou para minha mãe, eu tenho 56 anos. Não faz tanto tempo assim, né? Então, mas eu vi ele falando para minha mãe, eu não quero ver o Armando, meu irmão, fazendo o trabalho de casa. Isso não é coisa de homem. E meu irmão cresceu se achando o cara. Então, ele saía para brincar, eu ia lavar a louça. Ele saía para jogar bola, eu ia varrer a casa. E, sabe? E foi isso. E foi crescendo. E aí é o que eu estou te falando. Sempre foi exigido muito mais da mulher do que do homem. Então, eu acho que nós, mulheres, ainda mais num país latino-americano como o Brasil, a gente tem um problema de autoestima muito menor do que os homens, no geral. Isso é fato. Isso é fato. Isso eu até concordo com você, apesar que isso tem mudado um pouco. Mudou muito pouco e na metrópole. Então, mas o que eu estou falando, na metrópole e a passos de tartaruga. E tem lugar que realmente não mudou nada, que não avançou em nada. Agora, essa parte de... Eu acho que tanto a mulher como o homem também. Tem certas coisas que as mulheres também acham que aquilo não tem que ser feito, você tem que saber fazer. Uma coisa é eu saber fazer, só que o meu dia a dia, a minha situação, faça com que naquele momento eu não precise. Legal. Sim. Mas eu tenho que saber. Então, eu estou falando da minha experiência. Eu tive sempre... Minha família sempre foi estruturada, tinha facilidades por causa que meu pai e a minha mãe me deram condições. Eu sou o mais novo de quatro irmãos, né? Você é o caçula? Sou caçula. Foi lambido? Eu não sei o que significa isso, eu estou com um pouco de medo de perguntar, mas... Uma criança que foi muito mimada. Desculpa. Por ser o caçulinha. É que, na verdade, a gente está fazendo esse programa com um monte de termo que eu não sei. Depois, lambidos... Foi muito lambido como cria? Você lambe a cria? Eu vou ser sincero, eu fui muito mimado por meu avô, parte da minha mãe. Os meus irmãos, a minha mãe e meu pai, não muito não, viu? Sinceramente...
Eu não estou Não fazendo... era o queridinho, pequenininho da casa, não? Não. Mas porque às vezes o caçula é o mais lambidinho, acaba sendo mais chatinho. Eu sempre fui o cara mais bravinho, mais chatinho, assim. Eu era meio... Ainda sou. Vendo? Por isso que você não foi, por isso que não foi mimado. Por isso que eu não fui mimado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, na minha infância, a gente sabia fazer coisa do dia a dia, muito fazia quando precisava, mas bem mais restrito. Eu fui aprender a fazer e ser importante na hora que eu fui morar sozinho em república. Aí você fala, aquela louça lá, se não lavar... Ela não se lava, você descobre, né? Você não diz que você descobre. A roupicha, se você não arrumar... Então, a geladeira não se enche sozinha. Aí você começa, as contas vêm para você pagar, os boletos chegam, viu? Mas é exatamente por isso, você nessa criação, você também instrumentaliza seu filho, seja menino ou menina, a viver, sabe, para a vida, porque você não sabe se mais para frente você vai ter condições de pagar uma pessoa para limpar a sua casa, se você vai ter uma cozinheira, você tem que saber. E a menina também tem que saber trocar uma lâmpada, não vai ter, sabe, não deveria, mas tem gente que acha que não, que trabalho doméstico, tanto é que eu estou te falando dessas thread wives aí, que são as mulheres que querem ficar em casa para cuidar dos maridos. Aí elas viram donas de casa, mães, 24 horas e cuidam de tudo da casa. Aí a criança cresce, tem 18 anos, vai fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Chega lá, vai achar que... A atual fala, não, o que eu vou fazer na minha vida? Porque a criança está lá, meu esposo está trabalhando e ele vai fazer o quê da vida? Agora, deixa eu pegar essa menina que foi para os Estados Unidos, essa criança, vai chegar nos Estados Unidos e vai ver que em qualquer extrato social, como você vê nos filmes, quando você termina de comer, todo mundo pega seu próprio prato, que você pode ver nos filmes, e leva para a pia, limpa antes de colocar. Isso é normal nos Estados Unidos, porque quando chega a 17 anos lá, Isso que eu ia falar. Também tem isso que é normal, queridão. Você está aí, 16, 17 anos... vai embora, se vira. Ou vai estudar, vai morar sozinho. É uma outra sociedade. Né? Uma outra cultura. Mas me parece muito mais saudável, né? Eu acho que tem lado bom e lado ruim. Eu acho que a frieza familiar, talvez, precisava ser um pouco mais ajustada com a nossa, né? Mas esse mimo, essa situação de ser muito apegado, muito amarrado, deveria ter um pouco mais de flexibilidade com relação à educação. Eu acho que todas as educações você sempre tem que pegar sempre o lado positivo, e não é 100%, mas às vezes tem um lado... Se você fizer o meio termo, fica legal. Mas não é fácil, viu, gente? Não é fácil, porque a gente fala, isso aqui não vai acontecer, ou quando eu virar pai, você faz o mesmo erro. Uma coisa incrível. Eu vou fazer tudo diferente do meu pai e da minha mãe. Não faz. Vou falar para você, eu tenho um filho de 24 anos, uma neta linda de 6 meses, e eu falei para ele há pouco tempo, você lembra quando eu falava para você que tem certas coisas que você vai fazer, que você na época falava, não vou fazer que nem meu pai, você está fazendo? Porque eu, quando era um menino, mais moleque, eu também falava isso do meu pai, não vou fazer igual. E fiz. Porque na hora que chega a tua vez, minha filha, muitas vezes aquilo que todo mundo faz é o certo, só isso. Não adianta. Mas assim, isso tudo são ecos, aquilo que você estava falando sobre nós aqui na metrópole, ainda temos, por mais adiantados que nós sejamos, nós somos homens e mulheres do nosso tempo. Sim. E por mais que eu fale para você que eu luto pelo direito das mulheres, dentro de mim tem muito machismo também, que é uma outra coisa. Mulheres machistas, mães machistas. Sim, isso aí existe, sem dúvida nenhuma. Eu quero dizer, agora, nos seus estudos, no seu conhecimento, a gente tem um problema que a gente está identificando. E como que resolve isso? Porque, na verdade, eu falei para você, eu acho que o maior problema que a gente tem, por exemplo, em redes sociais, eu acho que você não precisa e nem pode ter um tipo de poda, você tem que identificar quem são as pessoas. Para caso exista alguma coisa, você saber para onde correr. Isso eu acho que deveria ter... E muita gente, esse pessoal que faz esse tipo de manifestação, que cria, não sei, eles se escondem. Então fica mais fácil de você falar um monte de barbaridade que você... Não é que ele não acredita, ele acredita.
Ele acredita naquilo. Só que hoje, como ele não é anônimo, dá para falar. Como tem uma série de coisas, tem gente que acredita que guerra é boa, tem gente que acredita em um monte de coisa, só que no anonimato fica fácil de falar. E como que a gente corrige isso? Olha, eu não sei, eu acho que essa é a pergunta de milhões, de 1 milhão ou de mais, né? Porque isso fica disseminado pela web. O lance é pegar uma pessoa que, de repente, está com algum tipo de transtorno, com a autoestima muito baixa, e assim, então a culpa é da mulher, né? Então, assim, vai ter uma vítima que causa a sua dor, entendeu? Eu não saberia. As redes precisam ter mais, é preciso que se contenham essas atuações. Por exemplo, num desses casos que nós estávamos falando aí, o rapaz foi tão grosso na sua atuação que ele ameaçou uma outra moça, que é uma influencer também, e porque ela fez uma paródia com o que ele fez, e isso foi parar na polícia. Então, assim, foi parar. Isso pode acontecer, esse tipo de situação pode acontecer, porque ele a ameaçou, ela se sentiu ameaçada e foi acontecer um BO, né? Mas, assim, nós termos gente que veja isso e não fazer vistas grossas quando um homem faz um tipo de coisas dessa para as mulheres. Porque a gente não pode esquecer, Pedro, nós somos o 5º país em número de feminicídios. Não, eu concordo, né? Eu acho que tem que ter uma conscientização, acho que tem que ter uma política de proteção. Mas com a tecnologia, a internet, as redes sociais, eu acho que tem muito mais coisas boas do que ruins. Mas você não acha que as empresas, as plataformas deveriam ter mais responsabilidade com isso? A minha opinião é o seguinte: se eu, Pedro, vou entrar num Facebook, qualquer uma dessas plataformas, e eu me identificar, eu sou o Pedro Carvalho, botar no meu CPF, vou morar tal coisa. E a partir do momento, aquele local que eu falar, todo mundo vai saber quem eu sou, eu acho que resolve bastante. Porque, na verdade, você tem como correr atrás de quem é o responsável. Será? Eu acho que dá. Talvez seja esse o lance, porque tem uma lei agora com relação a, por exemplo, se alguém fizer uma coisa, ou cometer algum crime, aí tem uma coisa do judiciário que chega na plataforma e dá não sei quantas horas para tirar. Então, mas aí você fica... Então, aí é um questionamento que a gente tem que fazer um outro programa, porque é o seguinte, a liberdade de expressão tem que existir. O que também não pode é a impunidade. Você pode falar o maior absurdo da sua vida numa rede social. Só que se for um absurdo e alguém for se sentir lesado ou se sentir desconfortável, possa processar aquela pessoa. Porque senão, aí o que eu estava conversando com você, olha, a lei funciona. Se funcionar, redondo. Como que eu faço isso na prática? Porque só na canetada não funciona. O que vocês têm que fazer na minha opinião, identificar quem falou essa barbaridade. Aí vai atrás e fala, você falou isso aqui, você vai ter que retratar, vou derrubar do Face, vou te derrubar do Instagram. É o que eu acho. Agora, impedir que uma pessoa fale, eu acho muito difícil, é enxugar gelo. Mas acho que... Você lembra antigamente quando você fazia a inscrição, você pegava um chip, aquele de crédito, você lembra que nem CPF você pegava. Você não punha para o CPF. O que estava acontecendo? O pessoal de crime organizado pegava, usava. Hoje precisa pelo menos do CPF. Resolveu o problema? Não, dificultou um pouco. Então, como é um negócio que se corre atrás do rabo, porque a gente tem um problema ao mesmo tempo que a gente tenta procurar uma solução. Eu acho que tem que começar de uma forma... Primeiro começar, em segundo ir caminhando para ter um êxito, mas também não dá uma situação para um governo, uma coisa, achar que aquilo é certo ou aquilo é errado, porque senão fica difícil. A censura sou eu. Como assim? Fica complicado, porque você vai apertar a caneta de um lado e deixar frouxa do outro, não sei não.
Mas, assim, o lance maior com relação a esses grupos na rede social é que eles reforçam uma ideia de mulheres como inimigas, né? Que não é legal. Né? E a rede social, ela é capilar, ela chega em lugares assim muito longes e distantes, né? E é necessário se tomar se ter cuidado com isso. E eu acho, voltando ao que a gente estava falando, que uma forma da gente, não só por conta da rede social, tá? Mas por conta de tudo que nós falamos aqui sobre feminicídio e violência contra a mulher, violência psicológica, começa dentro de casa, Pedro. Não, isso eu concordo. Sabe? Educação. Porque se você educar bem Sim, os teus filhos, sim. né? E é um trabalho de formiguinha. Não, isso sim. Né? Não é assim, não é para minha geração, não, talvez não seja para a geração sim, do seu filho. Vai demorar algumas décadas para que a gente tenha equidade, equilíbrio entre homens e mulheres em direitos e deveres. Cleo, tudo né? que mexe com educação são décadas e décadas. Sim, sim. Se você quiser um país mais conhecedor, mais educado, com mais conhecimento, começa agora, a gente vai ter fruto daqui a 50 anos. É a mesma coisa. Sim, sim. Só que alguém tem que começar. Sim, sim. E você tem toda a razão nisso. E nesse caso da violência contra a mulher especificamente, a gente vive... É o que eu falei, nós somos homens e mulheres na nossa época. Eu sou machista. Tem coisas dentro de mim que eu... Epa, mas... que é isso, hein, cabeção? Eu falo comigo. Mas, a frase besta que você falou. Mas, assim, eu acho que ser preconceituoso não é um problema. O problema é você não admitir, não perceber o seu preconceito. Então, o problema é você não ter liberdade ou não. O problema é você ser punido. O problema do país é a impunidade. Então, tem coisas super graves que não há punição, uma punição extremamente absurda de pequena, e tem coisa que não é tão relevante que o cara paga o resto da vida por uma besteira, entre aspas. Então, eu repito, até meus anos de advogado, o problema do país é a impunidade. Se um dia acabar com a impunidade, você saber que se você roubar um carro, você vai ficar realmente 20 anos na cadeia. Se você matar alguém 40 anos na cadeia e não vai ter nhenhenhé, não vai ter saidinha de Natal, aí eu acho que funciona. Se o cara fizer uma postagem errada, falar uma barbaridade, ele vai pagar, vai ter que se retratar, vai ter que pagar uma multa, eu acho que funciona. Mas é minha opinião. Se eu soubesse tudo, eu seria um coach. Eu não sou. Eu sou um ser humano normal. Como é que é coach que você falou? Coach? Não existe coach? Não, eu acho... Não é que não existe coach desse. Eu acho que tem coaching. A maioria não é coaching. Tem alguns que são. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu saio com um homem que precisa... de um coach de masculinidade, algum homem que vai se achar menos homem porque ele pegou numa vassoura, esse homem tem mais problemas do que com a masculinidade dele. Não, se ele se fragilizar por causa disso... Mas aí é um problema totalmente sério. Ele pode ouvir o coach, o maior coach do mundo foi Jesus Cristo. Você pode falar com Jesus Cristo e falar, não, queridão, esquece. Você vai... Gente, obrigado. Eu continuaria esse papo e nós vamos ter mais programas ligados a essa parte comportamental, de vez em quando ligado. Você vê como eu não posso ser coach? Né? Imaginou? Você não pôde discurso fazer um... Né? Cleo, obrigado pelas suas informações, pelo seu conhecimento. Gente, espero vocês no próximo programa. Obrigado.